Falar bem é ter também um bom vocabulário. Mas eu não estou falando de um vocabulário cheio de palavras que a gente não usa no dia a dia. Eu estou falando de um português claro e simples, palavras que são fáceis de serem entendidas. É disso que eu estou falando. Só que tem gente que acha que na hora de falar em público ou de se comunicar com alguém importante, de conversar com alguém importante, deve falar de forma difícil. Sabe aquele português que não é muito usual? Sabe? Tem gente também que usa muitos termos técnicos. Isso, em vez de valorizar a comunicação, acaba prejudicando a mensagem. A gente tem que lembrar sempre, comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. E aí se você começa a colocar um monte de palavras complicadas, ou diferentes, ou termos técnicos na hora de falar, o outro pode não entender. E aí, vai quebrar a sua comunicação, você pode não ter o resultado que você espera. É simples e claro, assim deve ser o português. A gente deve evitar também algumas coisas, viu? Falar difícil, como eu acabei de dizer, mas também falar gírias, aqueles modismos e ficar xingando, viu? Quem tem mania de ficar xingando, na hora de uma comunicação importante, acaba soltando um xingamento ali que não vai ser legal. Gírias também, se você tem hábito de falar gírias, na hora que você não deve, você vai acabar falando. Então como é que a gente faz? Simples, comece a se policiar no dia a dia. Pra que ficar xingando? Não é que não pode xingar, mas se você tem um hábito, faz isso sempre, é bom evitar. Até porque se você tem filho, o seu filho vai estar de olho em você e vai fazer exatamente o que você faz. Então comece a se policiar por isso. Gírias também, é bom evitá-las, tá? E outra, agora eu quero falar no caso dos filhos. Quando a gente vai se comunicar com o filho, muitas vezes a gente quer usar uma linguagem mais infantil, uma linguagem de criança, né? Eu até brinco que é o bebezês. Fala umas palavras que a gente não usa no dia a dia. Mamadeira vira dedeira, dormir vira naná, sabe essas coisas? É comum, né? A avó, então, adora usar esse vocabulário com as crianças. Mas é bom evitar. Sabe por quê? Porque quando você começa a usar esse vocabulário, a criança, ela está sendo privada mesmo de entender as palavras corretas. Então, exponha seu filho às palavras corretas. Fale com ele corretamente. Ah, mas ele pode não entender uma palavra. Não tem problema, ele vai entender o contexto. Se ele perguntar, você explica. Da próxima vez que você falar aquela palavra nova, ele vai entender de novo o contexto e logo vai entender o significado. Criança é esperta demais, eles aprendem numa facilidade enorme. Muitas vezes chegam até em casa com palavras que a gente não sabe de onde eles tiraram, não é? Pois é, eles estão ali para aprender. Então, ofereça a seu filho um bom vocabulário. Como? Primeiro, tenha você um bom vocabulário. E outra, incentive, sabe o quê? A leitura. Leia você e leia para o seu filho e com o seu filho. É uma ótima ferramenta para melhorar o seu vocabulário. Fale bem, fale claro e assim melhore a sua comunicação.